Obviamente, Trump lançou a ideia de deportar cidadãos locais por, você sabe, os criminosos mais horríveis e violentos, ou algo assim. Tudo isso é direcionado aos imigrantes ilegais que invadiram nosso país. Essas são pessoas que invadiram os Estados Unidos. E só quero reconhecer o fato de que estamos agora em terras roubadas. De quem os mexicanos roubaram as terras? Ao invés de ficar dizendo reconhecimento de terra, estamos em terras roubadas. Sabe o que você deveria ter? Você deveria ter um reconhecimento de gratidão. Graças a Deus, eu moro na América. Olá! Antes de tudo, respeito você, mas discordamos. O principal assunto é a imigração. Não acho que seja ruim para os Estados Unidos. Na verdade, acho que é algo incrível para os Estados Unidos. Mas, principalmente, o que estou tentando destacar é, quantos imigrantes estão sendo perseguidos agora, incluindo Quiomara Obrego Garcia. Então, antes de você responder, ou mesmo antes de eu dizer qualquer coisa, só quero reconhecer o fato de que estamos agora em terras roubadas, que estamos em terras indígenas e que estamos em terras dos mexicanos originários neste momento. E para muitos de vocês que são latinos de Trump, latinos por Trump, pessoalmente, eu sou de segunda geração mexicano e guatemalteco. E eu sou abençoado por ter nascido nos Estados Unidos, embora eu não ache que os mexicanos por Trump devam representar os latinos deste país. Ok, agora eu entro. Agora, bem, não estou dizendo que não seja um país melhor neste momento. Só estou dizendo que agora, especialmente com as coisas que aprendemos na escola e na educação pública, aprendemos sobre o Álamo e como foi um ato incrivelmente patriótico, embora tenha sido literalmente roubar uma base dos mexicanos em sua própria terra. Acho que esse é um jeito meio errado de enxergar as coisas, e é por isso que faço questão de lembrar que estou em terras roubadas o tempo todo, especialmente quando pensamos em coisas como o Destino Manifesto. De quem os mexicanos roubaram as terras? Na verdade, os mexicanos estavam originalmente no Texas. Porque os mexicanos foram os originais. Originalmente, os mexicanos eram astecas e maias. Mas o Texas não era um país indígena mexicano. Havia o Cherokee. Havia muitas tribos nativas americanas diferentes lá. Então o México estava participando do Destino Manifesto a mando da coroa espanhola. Sim, a mando da coroa espanhola. Então, em algum momento, você tente acreditar na autodeterminação. Se você consegue conquistar a terra, ela é sua. Foi assim que o Oeste foi construído. Eu posso concordar. Então, ao invés de ficar dizendo reconhecimento de terra, estamos em terras roubadas. Sabe o que você deveria ter? Você deveria ter um reconhecimento de gratidão. Graças a Deus, eu moro na América. Eu fico feliz. Um reconhecimento de gratidão seria bom. Mas qual é a sua pergunta? Ok. Então, minha pergunta é: como podemos proteger os mexicanos nascidos nos Estados Unidos? Espera aí. Primeiro de tudo, pausa. Você disse que o Quiomara Garcia, ele não é nascido nos Estados Unidos. Desculpa, mas isso vai se conectar com o assunto. Vai se conectar com isso. Eu te prometo. Ok, então, agora que as imagens da câmera corporal foram, divulgadas e tudo mais. Primeiro, eles estavam baseando totalmente a ideia de que ele fazia parte da MS-13 na suposição que tinham de que ele era Não, ele não é. Então, eles estão simplesmente baseando isso unicamente no fato de que ele tinha tatuagens e 8 homens no carro indo para um canteiro de obras. Você acha, pessoalmente, que escovas de dente e pasta de dente são realmente a única coisa em que podemos nos basear para justificar a ideia de que alguém é um traficante de pessoas? Espera um segundo, tenho muitas perguntas aqui. Então, deixe-me dizer, como uma observação lateral, que a fixação da esquerda em um estrangeiro da MS-13 que bate na esposa e abusa de crianças, como se essa fosse a grande luta que eles querem ter, é tão moralmente repugnante, com tanto sofrimento. Mas não, esse é o número 1. Essa é uma observação lateral. Mas eu quero que você me explique isso.
O que são exatamente essas tatuagens? Aham. Isso não é uma tatuagem de Gandhi da MS-13? Nunca vi ninguém afiliado à MS-13. É uma variedade de tatuagens. Então, o que é isso? Isso é maconha. M, carinha sorrindo. S, cruz 1, caveira 3. Ok, isso é MS-13. Número 2. Quem era Kilmar Garcia? Vamos aos fatos, porque você trouxe os fatos. Número 2. Qual camisa Kilmar Garcia usava rotineiramente e qual era o significado disso? Na jurisdição de Maryland do território de Kansas? Ele vestia uma camisa do Michael Jordan Bulls. Sim. E qual é o significado? Que Gandhi usa camisas de Michael Jordan do Chicago Bulls na área de Maryland Proper? Certo. Agora vamos passar isso para... MS-13. Entendi. Agora para entender isso. Então, no documento de cobrança, o fato de eu estar vestindo uma camisa, você fala sem interrupções. O fato de eu estar vestindo uma camisa... Tempo esgotado. Não. Tempo esgotado. Sim. Você mora em Los Angeles. Morando em Gautier. Várias pessoas. Tempo esgotado. Várias pessoas. Acontecendo. Cerca Branca e os Crips. Esta área usa camisas dos Dodgers. Então você acha que eu seria afiliado ao White Fence? Espere um segundo. Isso se chama... Não. Você não pode. É o acúmulo de fatos. Deixe-me terminar. Permita-me. Eu posso sim. Permita-me terminar. Posso terminar? Você tem as tatuagens nas mãos. Você tem o fato de que... Ele disse ao juiz em 2019... Tenho medo de voltar para El Salvador porque outra Gandhi vai atrás de mim. Permita-me terminar sem interromper. Número 3. Ele usava Chicago Bulls, que é uma afiliação de Gandhi, na região de Maryland. Agora, se você está em Los Angeles, usar uma camisa dos Dodgers é uma evidência. Se você usa roupas dos Bulls em Maryland e tem coisas associadas à MS-13, você está dizendo a um juiz que faz parte de uma Gandhi. Sua esposa entrou com um pedido de alívio declaratório porque você é agressor de mulher. Por fim, ele não é americano. Ele entrou ilegalmente neste país e não tem os mesmos direitos que os americanos. Desculpe, mas é meio que culpa sua, certo? Ele tinha um green card. Não, ele não tinha. Isso não está correto. Não é verdade. Ele era casado? Ele era casado com uma cidadã americana? Isso importa. Tempo esgotado. O juiz, veja, você entendeu os fatos de forma tão errada. O juiz disse, senhor Garcia, você será deportado a qualquer momento, por qualquer motivo, de volta para qualquer país. O único país para o qual não permiti que você fosse deportado era El Salvador. E por que ele foi deportado para El Salvador? Esse é o único erro. Por que ele foi deportado para El Salvador? Porque ele foi criado. Tempo esgotado. Não é que ele tenha sido deportado que isso foi errado. Não é que ele não fizesse parte da MS-13. Den, espera aí. Não. Ele teve processo. Imigrante ilegal. Incorreto. Ele está passando por isso em El Salvador. Em 2019, em 2020, ele teve devido processo legal. O juiz literalmente assinou uma ordem dizendo que, a qualquer momento, o ICE pode vir te pegar. Este é seu aviso final, senhor Garcia. Eles podem ir. A propósito, eu acho isso muito interessante. Você sabe que ele batia na esposa, certo? Certo. Ele estuprou a esposa. Sério. E ele está registrado. Quando ele estuprou a esposa? Exatamente. Ivana. Ele estuprou Ivana. Acredito que sim, de fato. Ele declarou de forma bastante específica e inequívoca que suas tatuagens, que são uma parte tão visível e intrínseca de sua identidade e história pessoal, eram, na verdade, símbolos com um significado profundo e particular para ele. Ele detalhou que cada uma delas representava um marco importante em sua vida, uma crença fundamental ou uma memória significativa, e que não eram meramente decorações superficiais. Essa declaração foi feita em um contexto onde a natureza e o propósito de suas tatuagens estavam sendo questionados ou mal interpretados, e ele sentiu a necessidade de esclarecer publicamente o verdadeiro sentido por trás de cada desenho em sua pele. Ele enfatizou que elas não eram apenas arte corporal, mas sim um registro visual de sua jornada e de seus valores mais íntimos, servindo como um diário permanente e uma expressão autêntica de quem ele é. Isso é irônico quando, ele declarou especificamente que suas tatuagens eram uma filiação à MS-13 ou essa é uma narrativa controlada pelo governo Trump? Por que Trump? Deixe-me trazer isso à tona. Trump acreditava que tinha fisicamente a MS-13 na entrevista que ele exibiu há alguns dias, onde ele disse que não acreditava que fosse uma MS-13 editada no Photoshop. Por que maconha,
Carinha sorrindo e caveira. A caveira com ossos cruzados e a cruz vão ser interpretadas como um 3? Bem, essa é uma pergunta interessante. Se não era MS-13, por que a namorada dele borraria as tatuagens da mão dele nas imagens recentes que eles postaram juntos? Se não há nada a esconder, por que ela não mostraria isso para o mundo? Esse foi um bom ponto. Obrigado. Deixe-me trazer isso à tona. Não há nada a esconder. Ela está dizendo: ei, aqui estão as tatuagens que ela está desfocando em todas as imagens. Isso é estranho, não é? Nada a esconder. Deixe-o andar. E é. Agora, eu meio que quero fazer a transição para toda a imigração. Se formos o último ponto, então teremos que ir mais além. Sim. Ok. Então, obviamente, Trump lançou a ideia de deportar cidadãos locais por, você sabe, os criminosos mais horríveis e violentos, ou algo assim. Então, como podemos, como americanos, impedir que os americanos sejam perseguidos, especialmente aqueles que não são brancos, especialmente aqueles que não sejam de cor branca? Porque o ICE repetidamente tem, o ICE tem perseguido mexicanos americanos e ou simplesmente latinos americanos por terem tatuagens e pele escura. Como podemos evitar que as pessoas passem por isso? Isso na verdade não é mentira. Isso na verdade não é. Isso é. Qual é a sua evidência para isso? Vários artigos e boletins e transmissões de notícias nos informaram que o ICE está, sim, fazendo perfilamento racial. Você acha que meu pai? Meu pai obviamente não tem pele branca e tem várias tatuagens. Como posso garantir que ele não seja? Ele é cidadão legal? Estou falando sobre quando a gente se torna cidadão legal. Sim, quero dizer, sim, claro, certo. Então ele não tem nada com que se preocupar. Acabei de mencionar o fato da idealização do que é produzido em casa, como se não houvesse nada com que se preocupar. Tudo isso é direcionado aos imigrantes ilegais que invadiram nosso país. Essas são pessoas que invadiram os Estados Unidos. E os torna ruins? Muitas pessoas ultrapassam o prazo de validade do visto porque furaram a fila. Então você espera na fila com gentileza e paciência. É certo alguém furar a fila depois que você esperou? Outros imigrantes legais para entrar nos Estados Unidos. Isso não funciona muito bem porque fomos colocados em uma ordem específica. A mesma coisa acontece aqui, onde somos organizados em uma ordem específica. Outras pessoas têm prioridade. Você pode furar a fila para entrar em um país? Quer dizer, acho que pela experiência pessoal e familiar, minha família agora é toda cidadã americana que entrou ilegalmente. Eu admito isso. Eles entraram ilegalmente, mas minha família fez o processo certo. Ficaram além do tempo do visto. Vieram a passeio, mas fizeram o processo correto. Por que só perseguimos quem entra ilegalmente e quer levar uma vida normal? Não importa a sua intenção. Espera aí, todo mundo fala de assassinos. Todo mundo está falando de estupradores. Há muita coisa errada aqui. Mas o problema é que, quando o estupro é cometido por homens, 51% de todos os estupros são cometidos por homens brancos. Homens brancos. Certo, sim. E adivinha? Então por que estamos apontando os mexicanos? Você está em todo lugar aqui. Ele é um estuprador. Qual a penalidade de invadir a América? Desculpe, qual deve ser a penalidade quando alguém invade os Estados Unidos da América? Ajudar os processados no país. Ajude-os a voltar para casa. Essa é a única coisa. Deveríamos mandá-los de volta para Nicarágua, Guatemala, México. O país deve se tornar um lar. Você convida pessoas aleatórias para sua casa e diz: pode ficar no meu chão e comer minha comida? Gente, é assim que se faz amigos, na verdade. Então, quando você vai até uma pessoa aleatória. Quando você vai até uma pessoa aleatória e diz: ei, vem pra minha casa, o que acontece?
Então, por que estamos comparando um morador de rua com alguém que precisa de consentimento? Porque ambos precisam de serviços do governo. Ou entram na sua propriedade ou no seu espaço sem convite. E eu acho irônico você mencionar a Guatemala, como que acabou de acontecer em Tucson, Arizona. Uma mulher guatemalteca foi detida após dar à luz. Essa criança é cidadã americana. Por que a mãe deveria ser mandada de volta e não ficar aqui para ajudar a filha? A criança crescer. Sim, as duas mandadas para Guatemala. Isso não é verdade porque a criança nasceu aqui. Não importa. Você entra nos Estados Unidos e morar na Guatemala. Bem, pela Constituição, agora é um cidadão americano nato. Isso é debatido. Ué, por que não? Por que não? Porque a gente já está falando há muito tempo. Agora é um cidadão americano. Cidadania por direito de nascimento. Eu acredito que não é constitucional. E espero que revoguem isso. Cidadania por direito de nascimento não é constitucional. Eu acredito que não é. De novo, voltando ao que falamos originalmente, pessoas que vieram para cá depois receberam cidadania por direito de nascimento. Então isso significa que todo mundo aqui não deveria ter cidadania por direito de nascimento. Simplesmente não faz sentido. Na sua opinião, isso realmente não faz sentido. Isso simplesmente não faz sentido. Então vamos tentar desacelerar. Ok, a questão moral final. Ok. Se eu entrar no México sem os documentos adequados ou convite, o que acontece comigo? As pessoas fazem isso o tempo todo. O que acontece comigo? O que acontece comigo? Se for pego, Sim, se eu for pego, o que o governo mexicano faria comigo? acho que deportar você. Nós deveríamos fazer o mesmo. Muito obrigado. Eles fazem o mesmo porque os mexicanos fazem. Obrigado. Eles fazem o mesmo porque os americanos fazem. Obrigado pelo seu tempo.